Filipe Luís comenta publicamente sobre Lucas Paquetá. São Paulo anuncia Cauli como seu mais novo reforço. Vinícius Júnior revela bastidores sobre a contratação de Mbappé. E Corinthians perde um dos seus principais jogadores neste início de temporada. Todas essas notícias nós vamos repercutir a partir de agora aqui no Soccer Nowadays. Lucas Paquetá voltou a balançar as redes e reacendeu a confiança no Flamengo. Na vitória por 2-1 sobre o Botafogo, pelas quartas de final do Campeonato Carioca, o camisa rubro-negro marcou seu primeiro gol desde o retorno ao clube. Mas o destaque não foi apenas o seu gol, foi a declaração de Filipe Luís após a partida. O treinador elogiou a atuação do meia e fez questão de destacar o comprometimento tático que o jogador tem tido. Segundo Filipe, Paquetá tem um jogo sólido e especialmente no trabalho defensivo, exercendo a função com concentração e intensidade, e como recompensa, saiu o seu primeiro gol. Mais do que isso ainda, Filipe deixou claro que acredita na sua evolução. Para ele, Paquetá ainda vai crescer dentro da equipe e fluir ainda melhor à medida que ganha ritmo e entrosamento com os seus companheiros. O detalhe interessante também está no posicionamento. Contra o Botafogo, o Paquetá atuou como segundo volante, uma função diferente daquela que ele brilhou lá no Lyon, onde chegou até jogar como referência um pouco mais avançada. Filipe ainda revelou que prefere vê-lo mais próximo à área, justamente pela capacidade de sua infiltração e também da sua finalização. A versatilidade é o ponto-chave, diz ainda Luís. Segundo o treinador, Paquetá é um jogador completo e capaz de atuar em diferentes setores e sempre a contribuir com o intuito da vitória pelo Flamengo. Agora, o Flamengo volta suas atenções para dois desafios extremamente importantes, pois encara o Madureira na semifinal do Campeonato Carioca e também inicia sua disputa na Recopa Sul-Americana contra o Lanús. O São Paulo então acertou a contratação do jogador Cauli por empréstimo até o final de 2026. O meia de 30 anos chega ao Morumbi como o quinto reforço da temporada em uma janela que mostra claramente a intenção do clube em fortalecer o seu elenco para brigar em alto nível em 2026. Cauli vinha sendo peça importante do Bahia desde que chegou ao clube em 2023. Acumulando 23 gols e 26 assistências em 175 partidas, além de conquistar, é claro, os títulos estaduais e também regionais. Números que mostram regularidade e capacidade de decisão do jogador. O negócio então gira em torno de 500 mil euros, aproximadamente 3 milhões de reais, e parte deste valor será compensado em negociações anteriores envolvendo o jogador Rodrigo Nestor e Michel Araújo. Só que tem um ponto importante além de tudo isso: existe uma cláusula de compra automática caso as metas sejam atingidas, ou seja, não é só simples um teste, é uma aposta e uma possibilidade real de permanência do jogador. O técnico Herman Crespo destacou que Cauli tem características que o elenco ainda não possui: um meia versátil, com capacidade de organização e também de infiltração e chegada na área. A pergunta que não quer calar agora é: ele chega para ser titular ou para disputar espaço? Deixa aqui no campo de comentários qual é a sua opinião, São Paulino, a respeito dessa nova contratação. Agora falando um pouco mais de Vinícius Júnior, pois durante o lançamento da sua nova chuteira personalizada, a Nike Mercurial Vapor 16 Vinícius Júnior, o atacante do Real Madrid passou 24 horas ao lado de um streamer e revelou um bastidor curioso. Segundo o próprio Vini Júnior, ele atuava praticamente como um agente nos bastidores para convencer a Mbappé a se juntar ao clube espanhol. Ele comentou que todo verão ele mandava mensagem perguntando quando que ele viria, parecido com o que o Endrick fez com o Maurício lá pro Palmeiras. Ainda Vinícius Júnior trazia que ele fazia o papel de agente com o Bellingham, como ele também fez isso. O jogador queria ainda assim os melhores do lado dele para a disputa da atual temporada.
A declaração também mostrou o nível de ambição dentro do vestiário merengue, pois Vini Júnior quer jogar, como eu falei anteriormente, ao lado dos melhores e entende que isso aumenta consequentemente as suas chances de títulos. O brasileiro também falou sobre a sua felicidade de estar no clube, destacou a sua gratidão por vestir a camisa do Real Madrid e viver o momento que construiu nos últimos anos ao lado da sua família. Mas também deixou claro, ficar uma temporada sem títulos pesa. E muito. Além disso, é claro, Vinícius Júnior também revelou os bastidores da sua preparação física. Contou que segue de uma dieta rígida com um nutricionista, acompanhando todo o passo a passo do jogador, e que o maior sacrifício é abrir mão dos doces. Para ele, velocidade é a sua principal característica e o físico precisa estar sempre no seu limite máximo. Claro que a gente não pode esquecer do mental e também, obviamente, o do seu estrutura física. Esse é o padrão que não só ele exige para si, mas que também o clube espanhol exige de todos os jogadores do seu elenco. Comenta aqui embaixo, torcedor, vocês acham que Vini Júnior vai permanecer no Real Madrid, vai dar a volta por cima ou vai ser aí uma notícia quente nas próximas janelas? Deixa aqui no campo de comentários também. E agora vamos falar sobre Corinthians, pois saiu então a confirmação que Yuri Alberto sofreu uma lesão muscular de grau 2 no seu bíceps femoral da coxa esquerda. O diagnóstico veio após exames de ressonância magnética e o atacante já iniciou seu tratamento com a fisioterapeuta do clube. A previsão é de que fique aproximadamente 2 meses fora, justamente na reta final da decisão do Campeonato Paulista. A cena que preocupou, inclusive, a torcida aconteceu na vitória por 1-0 sobre o São Bernardo. Yuri tentou ganhar uma bola na velocidade, sentiu sozinho e caiu imediatamente, levando a sua mão na parte posterior da coxa, saindo inclusive de campo às lágrimas. O temor era de algo ainda mais grave. Dentro de um cenário possível, o grau 2 traz certo alívio, não só para o próprio Yuri, mas também para a torcida. Yuri é o principal nome ofensivo do timão. Sem ele, o técnico Dorival Júnior terá que encontrar soluções rápidas e emergenciais. Quais são as opções? Guinegão, que ainda oscila nas suas atuações, e Pedro Raul, que constantemente é contestado pela torcida. A pergunta que não quer calar é a seguinte: o Corinthians tem poder de fogo sem Yuri Alberto ou vai ter que mexer ali as suas figuras para contratar, quem sabe, um novo artilheiro ou até mesmo contar aí com o Guinegão ou Pedro Raul? Deixa aí no campo de comentários o que você acha. Yuri Alberto fará muita falta ou as opções no banco serão suficientes?